Bom dia, turminha do quarto ano. Tudo bom com vocês? Muitas saudades, hein? Bom, vamos lá? Bom, na nossa aula de artes de hoje, nós vamos trabalhar, tá? A página 274, pessoal. Organize o material de vocês e vocês coloquem para mim na página 274. Nós temos na 274, nós temos um RA, tá bom? Esse RA é uma atividade onde vocês devem relacionar, tá bom? Elementos que são formados um cenário, tá bom? Então nós temos aqui, ó, letra A para os elementos que fazem parte de praça, B, quarto de dormir, C, cidade, D, cozinha e E, praia, tá bom? Então vocês vão colocar aqui as letras, relacionar as letras aos elementos, tá bom? Que fazem parte de um cenário, ok? Aí nós temos também, gente, na 274, mão na massa, que diz o seguinte, né? Em grupos, pense no que poderia ser a vida no céu antes da chuva. Como seria o ambiente? Como seriam as roupas e os elementos da cena? Olha só. Que tipos de cenários e adereços de cena podem contribuir para deixar o ambiente mais interessante e chamar a atenção do público? Como vocês poderiam fazer isso, né? Crie elementos para inserir na cena e arrumem o cenário para a apresentação. Não contem às outras equipes o que planejaram até o momento da apresentação para surpreendê-los. Então, não temos como fazer essa apresentação na sala de aula com todo mundo junto, né? Então, essa atividade aqui vai ser realizada quando a gente retomar, tá bom? Então, nós temos aqui um elemento super importante, né, no teatro, que é o cenário. É o conjunto dos diversos materiais que servem para criar o lugar onde se passa a ação dramática, né? Dessa forma, o cenário é onde se passa a história, representada no teatro, na ópera, no balé, no musical ou no filme. Observe a imagem ao lado, o que faz parte desse cenário, né? O que a gente pode observar aqui? Então, nesse cenário, a gente observa os personagens, eles estão, não é, com as suas roupas, né, seus adereços, que condiz com o personagem que eles estão interpretando. Nós vemos aqui uma vassoura e o barco, não é? Ok? Então ele diz, o cenário, assim como todos os elementos da ação teatral, deve ser estudado antes e durante a criação do espetáculo. Com a tecnologia é possível explorar muito mais os recursos dos cenários, prevendo dimensões, materiais, disposição dos elementos no palco e etc. Os cenários podem conter muitos ou poucos elementos, dependendo da proposta do espetáculo. Inclusive, pode nem haver cenário, para que os atores possam explorar o espaço apenas com suas ações e movimentações. Aí nós temos a imagem, não é? De algumas crianças fazendo interpretações, né? Numa peça teatral. Aí o palco, gente, na próxima página 275. O palco também é outro elemento importantíssimo nas peças. O palco é o lugar físico no qual ocorre a ação teatral. Ele pode ser de madeira, em um tablado, como na imagem. Pode ser redondo, pode ser a rua, uma sala da escola, uma igreja, enfim. Qualquer lugar no qual se desenvolve o espetáculo, né? A imagem de vocês aqui de um palco. Nós já tivemos na escola, né, gente, peças teatrais, várias peças teatrais, né, realizadas ali para todas as turmas assistirem. Nós já tivemos Paixão de Cristo, nós já tivemos a história de Alice no País das Maravilhas, não foi? Muito legal também. Então, vocês aí já devem ter uma noção dessa questão de teatro, adereços, personagens, né? Você já assistiu algum teatro na rua? Hein, pessoal? Se sim, onde? Quando? Na sua cidade existem grupos que se apresentam na rua? Não acontece muito, né, gente, na Paixão de Cristo. Sempre tem aquela apresentação teatral no meio da rua, né? Tipos de palcos. O teatro existe há milênios. Cada lugar e época conceberam cenários para os palcos de formas diferentes. A seguir, conheça alguns desses lugares. Vamos conhecer alguns tipos de teatro.
Lembrando, né, que no livro 1 nós trabalhamos o teatro italiano, né, gente? Algumas características do teatro da Itália. Aí aqui, ó, teatro grego. Ocorreu entre o século 8 a.C., já faz muito tempo, até o século 5, né? Antes de Cristo. O teatro grego era um espaço natural, circular e aberto. A plateia ficava ao redor da orquestra ou do espaço central, onde era feita a representação. Atrás da orquestra existia um lugar em que se guardavam os materiais e as roupas dos atores, que entravam em cena por 3 lados. Aqui a gente consegue ver o teatro, né? Já está, creio que não seja mais usado, mas antigamente esse local aqui era muito usado, tanto que hoje faz parte da história da Grécia, né? Então, o teatro grego. Muitas apresentações aí passaram por esse teatro. Nós temos o Mão na Massa, que diz o seguinte: faça um croquis que represente o teatro grego. Utilize uma folha A3, lápis, régua, compasso, etc., para realizar o seu desenho. Mas lembre-se dos elementos fundamentais, como o espaço circular, né? As arquibancadas, entre outros detalhes. Então, vocês vão se identificar com esse aqui, com esse teatro aqui, ó, tá bom? Pode pesquisar na internet outros tipos de teatros gregos, tá bom? Mas com essa referência, com esse estilo aqui, tá bom? Este formato. Esse croquis é o desenho que você vai fazer representando o teatro grego, tá bom? Aí nós temos na próxima página, teatro romano, agora um outro teatro. Vamos ver agora quais são as características de um teatro romano. No século II a.C., o teatro chegou a Roma. Foram construídos imensos teatros ao ar livre, capazes de acolher 15.000 espectadores. O palco era quase sempre coberto e um toldo poderia ser estendido para abrigar os espectadores caso chovesse. Um teatro muito famoso e que não foi usado apenas como teatro é o Coliseu, em Roma, né? Muito conhecido. A gente vê aqui um teatro romano, né? Algumas características como ele é. E aqui o Coliseu, né? Muitas lutas foram aqui, né? Foram realizadas aqui, além de peças teatrais, tá, gente? Muito famoso também o Coliseu. Nós temos aqui uma curiosidade, né, sobre o Coliseu. Acho importante fazer a leitura dele. Mundialmente conhecido, tanto, gente, que o Coliseu ele faz parte também de muitas cenas de filmes, né? Filmes de lutas. O Coliseu, construído por ordem do imperador Vespasiano e concluído durante o governo de seu filho, Tito, é um dos mais grandiosos monumentos da Roma antiga. Os assentos eram de mármore e a escadaria ou arquibancada dividia-se em 3 partes, correspondendo às diferentes classes sociais. O pódio para as classes altas, né, os mais ricos, a mediana, setor destinado à classe média, os pórticos, né, os que não tinham tanto dinheiro assim, mas que não era tão pobre, né? Para a plebe e as mulheres, A tribuna imperial ficava no pódio e era ladeada pelos assentos reservados aos senadores e aos magistrados. Por cima dos muros ainda se podem ver as bases de sustentação da grade de cobertura de lona destinada a proteger o sol os espectadores. Suas arquibancadas tinham capacidade para 80.000 pessoas, é tão gigantesco. O Coliseu de Roma foi concluído sobre o lago da casa de Nero, a Domus Áurea, e ficou conhecido como Colosseu, né? Então a gente lê Coliseu, porque ali foi achada a estátua gigante Colosso do imperador. Conta a história que os gladiadores lutavam na arena e que o Coliseu era o lugar onde os cristãos eram lançados aos leões. Olha só, gente. Para a inauguração, apenas 8 anos depois do início das obras, em 80 d.C., as festas e os jogos duraram 100 dias. As atividades do Coliseu foram encerradas em 523 d.C., mas o espaço permanece carregado de um clima misterioso e símbolo do Império Romano e da Cidade Eterna, né? É muito interessante também a gente saber
sobre essas curiosidades, não é isso? Aí, teatro na Idade Média, vamos lá? Do século XII até o século XV, na Idade Média, o teatro era feito nas ruas, sobre carroças ou cavaletes, e nas igrejas nas quais aconteciam peças de cunho religioso. Então, eram mais ou menos esses estilos de peças teatrais que eram realizados nas ruas. Gradativamente, o teatro passou a ser realizado em praças e em estruturas semelhantes a casas, para representar os diferentes locais em que se passavam as histórias. Os atores iam de uma casa para outra e eram seguidos pelos espectadores. Bem diferente do teatro romano, né, e grego. O teatro no Renascimento. No teatro do Renascimento, que aconteceu a partir do século XV, o palco era colocado mais distante do público, que era dividido de acordo com as classes sociais. O cenário era feito com painéis pintados que apresentavam os locais onde se passavam as cenas, tá bom? Aí o nosso Aprender Brincando, ele pede para vocês ir nas páginas 45 e 47 do material de apoio. Lá vocês vão encontrar um jogo da memória, tá bom? Aí vocês vão montar esse jogo da memória, recortar e brincar, tá bom? Espero que vocês se divirtam muito fazendo a atividade, tá, gente? Então, ó, um super beijo para você. Adorei estar compartilhando esse momento com todos, tá? E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.